E se você ficasse invisível? Esse é um dos temas mais interessantes que eu já li e dentro de um autor que eu também admiro bastante, que é H.G. Wells. Eu vou trazer para o nosso português, eu vou colocar como H.G. Wells, né? E o livro que está nas minhas mãos, gente, é O Homem Invisível. Esse aqui é um livro do final do século XIX e H.G. Wells vai tentar trabalhar uma história extraordinária. Para que vocês tenham noção de quem é H.G. Wells, ele vai ser um dos grandes jornalistas, um escritor, mas ao mesmo tempo de muitos assuntos jornalísticos. E você, quando pega esse livro, eu vejo algumas críticas que são feitas, inclusive tem nessa obra aqui do C.S. Lewis, do Além do Planeta Silencioso, que é da trilogia cósmica, a gente vai falar sobre ela também. Ele logo no início ele faz uma espécie de alusão, ele faz uma alusão a H.G. Wells. Ele coloca assim: algumas referências desrespeitosas a histórias anteriores desse tipo, que serão encontradas nas páginas a seguir, foram feitas com um propósito puramente dramáticos. O autor sentiria muito se qualquer leitor imaginasse ser ele tão tolo a ponto de apreciar as fantasias de H.G. Wells ou tão ingrato a ponto de não reconhecer sua dívida com elas. Isso aqui é a abertura logo do livro de C.S. Lewis, ele dando uma avaliada em H.G. Wells, e eu acho que essa é uma uma avaliação bastante equilibrada. As pessoas às vezes fazem críticas e acham que H.G. Wells ele é evasivo demais, ele tem alguns erros, principalmente erros temporais, ele troca às vezes as horas, troca às vezes as luas, mas eu acho que é importante a gente destacar algumas coisas que ele nos coloca que são para os dias de hoje a verdade pura. Esse livro é de 1897, ele é o quarto livro de ficção de H.G. Wells. O primeiro livro foi A Máquina do Tempo, o segundo é uma certa distopia também, A Ilha do Dr. Moreau, que acontece em 1897. E em 1898 ele faz O Homem Invisível e logo após ele vai fazer A Guerra dos Mundos. Este livro em especial, ele tem uma capa maravilhosa. Eu achei a capa desse livro das melhores capas que eu já vi. E essa história de dizer, volto a dizer, de não comprar um livro pela capa, ela só vale no bate-papo popular. A capa é maravilhosa e a introdução dela é feita pelo Braulio Tavares. O Braulio Tavares fez agora também a introdução do Guerra dos Mundos, relançado agora há pouco tempo pela editora Soma, e vale a pena você ler a introdução do livro. Agora, a questão mais importante para a gente poder entender H.G. Wells, ou H.G. Wells, como você preferir, é entender o mundo dele. Ele está fechando o ciclo do século XIX, ele está começando o século XX. Existe ainda no meio da Europa aquela esperança de uma sociedade vencedora, de uma sociedade de paz, de uma sociedade que vai conseguir ultrapassar as questões da pobreza, as questões das injustiças, mas H.G. Wells já está começando a enxergar outras coisas. Esse livro aqui, Falar do Homem Invisível, é muito interessante porque ele também é uma crítica à ciência. Mas por que ele é uma crítica à ciência? Existe aqui uma relação muito interessante de um médico. Esse médico ele só vai falar o nome dele lá no final, mas eu vou adiantar para você que é o Dr. Griffin. E você vai entender essa obra do Wells partindo dessa obra, na minha visão, em três partes. A primeira, você inicia o capítulo 1 quando ele vai chegar na cidade de Yiping, né? E ele vai entrar numa estalagem. Qual a grande questão? Ele é um homem invisível e ele passa a ter que usar de vários tipos de estratégias, inclusive de roupas, para que ele pudesse transitar na sociedade. Ele tem um problema sério. Porque se ele tira toda a vestimenta que ele tem, ele fica nu, e ele vai ficar nu numa Inglaterra, dentro do clima inglês. E o clima inglês não é um clima como o clima brasileiro, então ele vai sentir frio. Mas o problema maior é que esse homem, ao seu tempo, ele vai ficando cada vez mais violento na relação com um todo. Quando ele chega na estalagem Caution House, ele é o primeiro
pedaço da história do qual eu digo que é a relação dele com a família House. Os House, eles são donos da estalagem. E ele chega de uma forma bastante rude, falando pouco, resmungando demais. E toda a cultura dele de trato é uma cultura de defesa. Ele está sempre em defesa, ele se fecha no seu quarto, ele não se permite ser muito chamado, nem entrevistado, nem questionado por aqueles que estavam ali na estalagem. Interessante que em Yiping, de repente, num certo momento, começam a ter situações de perdas e assaltos, pequenos roubos. E ele passa a ser uma das pessoas, ou passa a ser a pessoa a ser questionada com relação a isso. O que vai acontecer aqui é que, efetivamente, ele vai demonstrar-se na forma natural dele, quer dizer, na forma natural dele depois das experiências que ele fez, né? Então, ele vai se colocar, se demonstrar que é um homem invisível, mostrar a situação dele qual é e causa um horror naquela localidade. E nos 8 primeiros capítulos fica uma discussão se exatamente aquilo que aconteceu mesmo ou se não aconteceu. Então, ficam aqueles crentes e os não crentes discutindo sobre os fatos em si. A grande questão básica é que essa primeira parte, ela começa depois da situação efetiva daquilo que aconteceu com o médico, com o doutor, com o cientista Griffin. Na verdade, com o cientista Griffin, não o médico, né? A busca dele pelas experiências, ela vai ser contada numa terceira parte. Mas o que divide ela, para mim, é o mais interessante, é o capítulo 9. O capítulo 9 é quando ele conhece Thomas Marvel. Eu convido a você, depois, lendo esse livro, se depositar nesse capítulo, porque foi o capítulo que eu mais ri. Foi um capítulo extremamente engraçado. A conversa que ele tem com Thomas Marvel, ela é muito interessante porque ele está fugindo da cidade de Yiping. E ele começa a dialogar com Thomas Marvel para pedir a ajuda dele para 2 coisas. Para que Thomas Marvel possa trazer de volta os livros dele, esses livros lá na frente eu vou explicar quais são, e para que mais à frente ele possa conseguir roupas para que ele possa se agasalhar e também alimento. Ele está com fome, sem as suas roupas e sem aquilo que ainda restou de dinheiro dele e mais ainda, de 3 livros que são importantes. Por que eles são importantes? Porque eles contêm todos os estudos que fizeram a ele descobrir a invisibilidade. Eu acho muito interessante que a gente acha, às vezes, que o estar invisível pode nos trazer certa vantagem às pessoas. O que A.G. Wells está demonstrando aqui é que alguns avanços científicos, ou na verdade algumas descobertas, não são tão necessárias como a gente pensa que são, ou como a gente deseja no nosso ideário que fossem, elas não são. E há uma crise na existência desse cientista. Aliás, a crítica à ciência, ela é muito interessante no final do século XIX. Você vê alguns personagens que são efetivamente símbolos de crítica ao avanço científico ou à ganância científica. É o Homem Invisível, é Frankenstein, é o Médico e o Monstro. A somatória desses instrumentos literários é uma somatória que vai fazer, na verdade, uma acusação à cobiça científica, sem nenhum valor ético por detrás dela. Mas voltando aqui, este capítulo 9, ele vai dividir o livro, ele vai criar justamente o processo de interrupção da relação do Homem Invisível com Yiping para dar a abertura da relação dele com uma nova cidade, né? Um novo lugarejo. E nesse lugarejo ele vai conhecer um outro doutor. Na verdade, ele não vai conhecer, ele vai encontrar um novo doutor, o Dr. Kemp, que vai ser um colega dele, antigo, de estudos. Né? Uma questão interessante em relação a A.G. Wells é que ele esteve sempre interessado em demonstrar algumas configurações importantes. Primeiro, ele está focando aqui o enigma da existência e principalmente da identidade. O homem invisível, quando ele perde a sua face, e isso fica muito claro, ele levanta a dificuldade do homem invisível em gerar uma face para ele, inclusive a busca desesperada por um nariz. Essa questão de identidade ela é muito discutida por Zygmunt Bauman, num livro chamado Identidade. Eu acho que vale muito a pena você buscar esse livro, buscar compreender o que Bauman está trazendo, porque me remeteu imediatamente ao pensamento de Bauman dentro da pós-modernidade.
Você sem face, você não tem identidade. Você sem face, você não tem grau de comunicação. Você convive sem conviver. Você está no meio de pessoas, mas está completamente sozinho. E ele vai deixar isso muito claro lá numa página que eu vou ler para vocês, a dor que vai dar realmente o resumo do livro todo. Mas quando ele chega a estar com o Dr. Kemp, ele começa então a dar noção e lógica a tudo que aconteceu antes e que vai se dar lá em Iping. Ele demonstra que durante muito tempo tentou descobrir como conseguir a invisibilidade, fez testes num gato, até que ele consegue fazer isso com ele mesmo. Mostra o princípio dele, da sua invisibilidade, a questão das dores, e depois o desespero dele em perceber-se invisível e sem a possibilidade da convivência. Ele está num enigma, né? Num desafio de Pirro. Se ele coloca a roupa, ele tem que estar de uma forma muito bem fantasiado para que ele não cause diferença à sociedade. Então, ele vestido, ele gera uma diferença e ele gera um asco, um medo diante da sua presença. Quando ele se despe, na verdade, aquilo que para ele seria a sua maior fortaleza é a sua maior fraqueza. Ele fica só, ele não pode desfrutar de nada, ele não pode ter uma amizade, ele não pode ter um contato maior e ele não pode dar cabo, inclusive, do aperfeiçoamento da sua descoberta. Então, na página 168, e ele escreve o seguinte, a fala do Dr. Griffin, do Homem Invisível, para o seu colega. Passei em revista todas as coisas que um homem pode desejar. Sem dúvida, a invisibilidade me ajudaria a consegui-las, mas também tornaria impossível desfrutá-las. A ambição, por exemplo, de que adianta ocupar uma alta posição quando não se pode ser visto ali? O amor, de que serve o amor de uma mulher o amor de uma mulher se cada uma delas pode se transformar numa Dalila? Nunca me interessei por política, pelas patifarias da fama, pela filantropia e pelo esporte. O que me restava fazer então? Ali estava eu, um mistério enfaixado dos pés à cabeça, uma caricatura de homem coberto de ataduras. Aqui está a exposição que Wells dá ao seu personagem. Ele já não era mais um homem, ele já não era mais um ser humano. A visão do homem invisível, do Dr. Griffin acerca de si mesmo, é a visão de uma caricatura de um ente, de alguma coisa, de alguma pessoa, principalmente pelo fato de que ele tem agora dificuldade de se relacionar. A questão das traições que cercam o homem invisível e que o deixam cada vez mais indefeso e perigoso, é porque no relato que ele faz a Kempis, ele se sente traído por um cientista-chefe lá no passado, quando ainda está estudando a fórmula da invisibilidade. Mais adiante, com Thomas Marvel, tudo aquilo que ele pede a Thomas Marvel começa a fazer, mas de uma hora para outra o trai e também leva os 3 livros tão importantes e também o dinheiro e a roupa que ele possuía, deixando ele completamente nu novamente em Portstowe, e aí ele vai para Portstowe justamente para tentar achar Thomas Marvel, até que reencontra a casa do Dr. Kemp. E ali fica a conversa dele com Kemp e ele demonstra justamente essa angústia dele. Esse livro, ainda que ele tenha um quê de suspense ou terror, ele demonstra a visão de Wells sobre o que está acontecendo com a sua própria sociedade. A gente precisa entender que o que nós somos no século XXI, na verdade, está intimamente e diretamente ligado a tudo que aconteceu na virada do século XIX e nos primeiros 50 anos do século XX, que são as 2 grandes guerras mundiais. O que o Wells está tentando alertar é de uma sociedade que se imagina invisível às questões com as quais ela tem que enfrentar, a sociedade europeia principalmente, que acha que a virada do século trará para ela paz, trará para ela equidade, trará para ela tranquilidade,
você tem ali um projeto de sociedade observando o mundo como um mundo totalmente civilizado e na verdade, essa sociedade vê de frente as duas grandes guerras e ela não estava percebendo isso acontecer. Ela não percebia efetivamente que o caminho ao qual a sociedade em si chegaria seria um caminho de revisão por conta dessas duas grandes guerras. Para nós, hoje, a gente percebe muito os homens e mulheres invisíveis. Ele me aponta muito, efetivamente, não é a intenção, obviamente, do autor, mas é uma análise que eu faço das redes sociais, onde a gente, às vezes, se invisibiliza no meio do todo, no meio das nossas questões, nas fotos das nossas alegrias, quando não necessariamente nós estamos alegres, demonstrando que tudo está bem, tudo está ótimo e nem sempre essa é uma verdade. Eu não vou, obviamente, falar o que aconteceu com o Homem Invisível, mas posso dizer para você que não é o melhor dos finais. A grande questão é que o Homem Invisível só se reencontra como ser depois que ele morre. Agora, como ele morre, vocês vão procurar saber lendo o livro. Ler H.G. Wells é compreender o seu mundo, a virada do século, a percepção dele diante das questões e das discussões sobre as fantasias ou as ficções científicas que haveriam de acontecer. Eu traduzo em H.G. Wells e Júlio Verne, mentes assim extremamente interessantes em saudar algumas descobertas que vieram depois, não porque eles estivessem profetizando qualquer coisa, simplesmente porque eles estavam analisando o mundo. Então o sonho do homem daquele momento seria realizado nos próximos 20, 30 anos. Eu não sei, por exemplo, se nós vamos inventar efetivamente a máquina do tempo. Eu sei, na verdade, que Einstein era contemporâneo de H.G. Wells e 6 a 7 anos depois ele estaria trazendo a teoria da relatividade. Sei também que hoje a física quântica trabalha com várias teorias, entre elas a teoria dos buracos, a teoria das cordas. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu compreendo que H.G. Wells consegue fazer uma humanização de situações muito claras e faz com que a gente se aperceba como muitas das vezes o próprio homem invisível. Vale a pena ler. Eu digo a você que você possa estar lendo esse livro em 2 ou 3 dias, se você gosta de ler. Se você já leu, busque reler agora com esse senso crítico. H.G. Wells não é nem um vilão e nem é um herói. Ele é um homem somente igual a nós todos. Sendo assim, evolua, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas.